Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 25 do Deuteronômio, um capítulo que continua trazendo para a gente regras para se viver na sociedade, interpretando a lei, como foi apresentada por Moisés, e aplicando de maneira prática essa lei no dia a dia das pessoas. Isso é muito bonito, muito interessante, porque são regrinhas muito práticas. Inclusive, hoje você vai ver uma regra em relação ao boi que é usado na colheita do trigo e também quando se debulha os trigos. Você vai ver que interessante. Muito bem, obrigado você. Lembro todos os dias a você que é um caminho que nós estamos fazendo de fé, de espiritualidade, de estudo. Por isso eu fico muito feliz de estar com você aqui. Todos os dias nós temos um capítulo e uma explicação. Todos os dias, de segunda a sexta, eu posto um vídeo onde tem um capítulo e a gente aprofunda naquele capítulo. Acompanha comigo, vamos ler a Bíblia toda. Se você está chegando agora, comece a fazer os capítulos desde o primeiro capítulo de Gênesis, lendo comigo a Bíblia. Importante, sabe o que é? É que a gente se apaixone pela palavra de Deus, porque ela nos conduz, ela é luz, ela nos guia e nos faz melhores cada vez. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 25 de Deuteronômio. Vamos lá. Quando dois homens questionarem entre si e forem apresentados diante do tribunal para serem julgados, e tendo sido justificado o inocente e condenado o culpado, se o culpado merecer ser açoitado, o juiz o fará deitar por terra e o fará açoitar em sua presença com um número de golpes proporcional ao seu delito. Não poderá ultrapassar o número de 40, para que não suceda que, sendo-lhe infligido mais do que isso, o teu irmão se retire aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. Vou explicar daqui a pouco. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com estranho. Seu cunhado a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. A gente já conhece o que é o levirato. Ao primeiro filho que ela tiver, se porá o nome do irmão morto, a fim de que o seu nome não se extinga em Israel. Porém, se lhe repugnar receber a mulher do teu irmão, essa mulher irá ter com os anciãos à porta da cidade e lhe dirá: meu cunhado recusa perpetuar o nome do seu irmão em Israel e não quer observar o costume do levirato, recebendo-o por mulher. Eles o farão logo comparecer e o interrogarão. Se persistir em declarar que não a quer desposar, sua cunhada se aproximará dele em presença dos anciãos, lhe tirará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto, dizendo: eis o que se faz ao homem que recusa levantar a casa do seu irmão. E a família desse homem se chamará em Israel a família do descalçado. Se dois homens estiverem em disputa e a mulher de um vier em socorro de seu marido para livrá-lo do seu assaltante e pegar estes pelas partes vergonhosas, cortará a mão dessa mulher sem compaixão alguma. Não terás em tua bolsa duas espécies de peso, não terás em tuas bolsas duas espécies de peso, uma pedra grande e uma pequena. Não terás duas espécies de medida, uma grande e outra pequena. Tuas pedras serão um peso exato e justo, para que sejam prolongados os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque quem faz essas coisas, quem comete fraude, é abominável aos olhos do Senhor teu Deus. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito, de como ele, sem temor algum a Deus, estando vós cansados e extenuados, veio atacar-te no caminho, atingindo todos os desfalecidos que te seguiam. Quando, pois, o Senhor teu Deus tiver dado a segurança na terra que te dá como herança, e te tiver livrado dos inimigos que te cercam, apagarás de debaixo dos céus a memória de Amaleque. Não o esqueças. Gente
Viu que interessante? Regras práticas do dia a dia. E aqui tem eu vou te explicar, tem duas prescrições que deram origem a 2 ditados que nós usamos, ou 2 expressões que nós dizemos, golpe baixo e 2 pesos e 2 medidas. São 2 expressões que a gente usa muito nos dias de hoje, que tem origem ali na Bíblia. Olha que interessante, como é importante e bonito estudar a Bíblia, né? Primeira coisa, vamos lembrar aqui, são prescrições muito rápidas, muito concisas. Primeiro, os juízes têm que ser justos, ou seja, o juiz viu uma coisa errada, condena o culpado e viu uma coisa e liberta o inocente. Ele tem que ser justo, não se admite um juiz injusto. E aqui na questão do juiz, aqui há uma regra para que seja feito o açoite, né? Uma pessoa considerada, de repente, culpada de algum delito, ela era açoitada. E aqui tem uma coisa interessante, que o açoite não pode passar de 40 chibatadas. 40 chibatadas. E isso faz a gente lembrar de São Paulo. São Paulo disse no segunda carta de Coríntios, capítulo 11, 11, versículo 24, ele dizia assim: fui açoitado, por 3 vezes fui açoitado 40 vezes menos 1. Ou seja, 39 chibatadas. Por que 39? Deixa eu te contar. A lei falava que tinha que ser, o máximo que podia ser era 40 chibatadas. Se passar de 40 chibatadas, você estava descumprindo a lei. Aí o que acontecia? As pessoas que iam dar as chibatadas, elas tinham tanto medo de quebrar a lei, que era 40 chibatadas, que elas só davam 39 chibatadas, para que a 40ª chibatada não pudesse resvalar e dar 41 chibatadas. Ou seja, o escrúpulo era tão grande de não quebrar a lei que eles não davam nem as 40 chibatadas, davam só 39 para não quebrar a lei dos 40, porque de repente passava uma chibatada. Mas era aqui uma prescrição da lei que você vai ver depois, em alguns momentos, como eu disse, São Paulo fala disso. Outra coisa interessante aqui é o boi na eira, né? O que é o boi na eira? Uma regra para o boi na eira é o seguinte: quando você colhia o trigo, você geralmente cortava as espigas e deixava na eira, e aí fazia o boi passar em cima deste trigo, dessas espigas, para debulhar. Geralmente o boi passava com o casco mesmo, ou então se usava o boi puxando uma grade, né, que passava em cima das espigas, e as espigas então debulhavam o trigo. O que eles faziam? Eles geralmente, para o boi não comer, eles amordaçavam o boi. Olha que coisa. O boi morrendo de fome ali, vendo aquele monte de trigo e não podia comer. E isso é proibido pela lei de Israel. Não amordaçarás o boi que pisa o trigo na eira. Não amordaçará. Por quê? Porque o boi merece o seu salário. Aí, você vai ver também, quando a gente for estudar São Paulo, Paulo usa essa expressão quando ele fala assim: o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador precisa do seu salário. Aí ele usa essa expressão aqui, ó: você não pode amordaçar o boi que pisa o trigo na eira, para dizer, ele está pisando o trigo na eira, ele está trabalhando, então ele merece o seu trabalho, ele merece o seu salário, né? Ele trabalhou, ele merece o seu salário. Interessante, né? Por isso que é interessante a gente conhecer esses costumes da Bíblia. Outro costume aqui é do levirato, nós já vimos isso. Nós já vimos isso em Gênesis capítulo 36, nós vamos lá. Quando acontece assim, ó, tá lá, tem 2 irmãos, 2 irmãos e tal, são casados, aquela coisa toda. Aí, um morre sem deixar filho homem. O que acontece? A viúva daquele que morreu deve casar com seu irmão. Chama lei do levirato. Deve casar com seu irmão. Por quê? Porque ela precisa
ter um nome do seu marido que morreu. E o irmão então tem que dar um filho para essa viúva do seu irmão, ela tem que ter um filho homem, e aquele filho homem recebe o nome do morto, do defunto, para que o seu nome seja perpetuado. E a herança será daquele que morreu, daquele filho, daquele morto, daquele irmão que morreu, ele vai continuar a sua descendência, tá bom? Tá certo? Mas pode acontecer aqui de que a mulher, de que o marido não queira assumir a cunhada. E aí dá um quiprocó danado, meu filho. E aí o trem fica feio. Porque aí tem que ser levado nos anciãos, os anciãos têm que chamar os dois lá, você não vai querer. E se o homem recusar mesmo, a mulher faz um gesto, que é um gesto de escândalo. A mulher tira a sandália do pé daquele homem e cospe na cara dele. E aí ele passa a ser conhecido em toda a comunidade como a família do descalçado, a família do descalço, ou seja, aquele que não teve dignidade para assumir a viúva do seu irmão. Né? Aí fica envergonhado mesmo, fica envergonhado. Outra coisa interessante aqui é da expressão, se tiver uma briga entre dois homens, a mulher de um deles não pode vir apartar a briga, e quando for apartar a briga, pegar nos membros ou nos testículos do outro homem. Por quê? Nas partes vergonhosas, como diz a Bíblia. Porque isso aí é considerado um golpe desleal e baixo. Golpe baixo significa o golpe que você dá da cintura para baixo, né? É um termo usado no boxe, né? Quando você não pode dar um golpe abaixo da cintura, né? Por isso é chamado golpe baixo, mas é um termo que origina lá da Bíblia aqui, ó, o golpe baixo, o golpe em que você pode atingir as partes íntimas do homem. E se a mulher fizer isso, corta a mão da mulher. Eu vou explicar para você que é uma coisa muito grave isso aqui, cortar a mão da mulher. Esse negócio uma das coisas que poucas vezes se fala isso no Antigo Testamento. Outra coisa, a outra expressão, 2 pesos e 2 medidas. Então aqui fala muito bem assim, ó, você tem que usar os pesos certos para se pesar o que você vai pesar, o trigo, tudo, e as medidas certas. Não se use 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, a prescrição aqui, ó, não se use um peso maior ou um peso menor, dependendo do que você está fazendo. Porque usando pesos diferentes, você pode roubar no trigo que você vende, no cereal que você vende. E usando medidas diferentes, você pode, de repente, você fala, essa medida é de 1 litro. Mas, na verdade, ela tem só 900 mililitros. Então, você rouba. Então, essa expressão, não se tenha um peso diferente, não se tenha medidas diferentes, não se tenha um peso maior, um peso menor, uma medida maior, uma medida menor. Não há 2 pesos e 2 medidas, há só um peso e uma medida. Aí da onde vem essa expressão nossa, 2 pesos e 2 medidas? Da Bíblia, tá vendo? Da onde vem a expressão golpe baixo? Daqui também, que o boxe começou a usar também, viu? E a condenação dos amalecitas, que é uma coisa óbvia, você sabe o que os amalecitas fizeram quando o povo saiu do Egito, e eles têm ódio dos amalecitas, e eles não perdoam os amalecitas de jeito nenhum por isso, não tem nada de perdão aqui não. Quando vocês virem os amalecitas, quando vocês estiverem bem estabilizados, não esqueça dos amalecitas, vocês fazerem os amalecitas penar também, tá certo? Tá bom, gente? Muito interessante, né? Vem aqui comigo que tem um versículo aqui que é interessante a gente entender, só para a gente entender mais uma vez, aqui ó, versículo 4, como eu estava explicando para você do boi na eira, versículo 4. Não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. Eu já te disse isso aqui, eu expliquei para você, o boi, geralmente se tinha colheita, o trigo ficava na eira, o boi passava por cima, pisando, ou então amarrava uma grade, o boi passava. Para o boi não comer
o trigo, eles geralmente amordaçavam o boi. Isso é proibido pela Bíblia. Por quê? Porque o boi ele merece comer um pouquinho do trigo para pagar o trabalho que ele está fazendo. Diz para você, São Paulo usa isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 24, quando fala que a pessoa merece receber o salário pelo trabalho que ela fez. Ok? Aqui, ó. Vem cá no versículo 5. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com estranho. Seu cunhado a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. Essa palavra levirato foi traduzida na Bíblia, na Vulgata, mas o nome hebraico é Yabam, com Y, Yabam. Yabam foi traduzido por levirato. Yabam era o costume, justamente, para não deixar que um homem ficasse sem descendência, né, para seu nome não se perder e ele não ficar sem descendência. Se ele morrer, a mulher dele casava com o seu cunhado, com o seu cunhado, que era irmão do defunto. Ela teria um filho com o irmão do defunto, do falecido, né? Com o irmão do falecido. Esse menino que nascesse, traria o nome do pai falecido, né? Não seria considerado filho do cunhado, seria considerado filho daquele que faleceu, tá bom? Isso é chamado lei do levirato, tá bom? Que era o costume que em hebraico se chamava Yabam, tá bom? E aqui o versículo 12, deixa eu ver, fala aqui pra gente, versículo 12. Isso aqui, deixa eu te dizer. Aquela história do golpe baixo. Se dois homens estiverem em disputa e a mulher de um vier em socorro do seu marido para livrá-lo do seu semelhante e pegar este pelas partes vergonhosas, ou seja, né, pelas partes viris do homem, cortarás a mão dessa mulher sem compaixão alguma. Olha, aqui é uma prescrição que é importante a gente lembrar. Primeiro porque esta prescrição está ligada à questão do tabu em relação à parte viril do homem, né? A parte vital do homem, a parte viril da onde o homem é homem mesmo. Então isso é uma coisa muito séria. E no caso de uma mulher tocar isso para apartar uma briga, ela sabe que ali é um ponto fraco, né? Tocar ou dar um golpe naquela região. Esta mulher, né, tocou em algo muito sagrado do homem, né, suas partes genitais, né, e aí o que acontecia com essa mulher? A lei aqui ela é muito dura, e aí isso que eu queria lembrar você. A mulher tinha que ter a mão cortada. Gente, olha para você ver como é sério isso aqui. É a única vez no Antigo Testamento que prescreve mutilação. Os vizinhos, os outros povos, era muito comum mutilação. Roubou, corta o braço, roubou, né? Mas aqui é um dos únicos casos que manda fazer mutilação no Antigo Testamento. Raríssimo isso de acontecer, raríssimo mesmo, né? E no caso aqui é casos raríssimos que o Antigo Testamento apresenta mutilação, tá bom? Tá certo, gente? E eu queria lembrar você uma coisa que este capítulo 25 traz para a gente aqui. Ele termina dizendo que não se perdoará jamais os amalecitas. O não perdoar está muito ligado com uma cultura do revidar, do manter o ódio, algo que é totalmente rejeitado por Jesus. Por isso Jesus, em determinado momento, diz assim: foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Muitas coisas ditas e faladas pelos antigos
levavam à morte, levavam o ódio e não contemplavam o perdão. Jesus muda tudo isso e transforma qualquer ódio, qualquer sentimento de vingança, qualquer raiva em perdão. E aí nós podemos entender que enquanto nós não mudarmos a nossa atitude diante do ódio, da raiva, nós ficaremos ainda em guerra e em sofrimento. Há uma única maneira de nos libertarmos de tudo aquilo que nos aprisiona no ódio: o perdão. O perdão que é dado por amor. Et crucem Domini, fugit partes adversae. Vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.